Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A ilha de Poveglia, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, é amplamente considerada uma das ilhas mais assombradas do mundo. Com uma história macabra e repleta de tragédias, o local é envolto em lendas e histórias de terror que atraem curiosos e entusiastas do paranormal. A ilha tem uma história que remonta a muitos séculos, começando como um refúgio para pessoas em fuga de invasões bárbaras. No entanto, a verdadeira infâmia de Poveglia começou durante a Peste Negra, no século XIV, quando a ilha foi usada como uma quarentena para aqueles que eram suspeitos de estar infectados. Acredita-se que dezenas de milhares de pessoas morreram e foram enterradas na ilha durante esse período, muitas vezes cremadas em grandes fogueiras. Estima-se que o solo da ilha contenha uma mistura de cinzas humanas e terra. No século XVIII, Poveglia foi transformada em uma colônia para pessoas com doenças mentais, o que apenas aumentou sua reputação de lugar de sofrimento. Dizem que o hospital psiquiátrico, inaugurado em 1922, era um lugar de tortura e experimentos horríveis, realizados por um médico que, supostamente, enlouqueceu e se jogou da torre do hospital. A lenda diz que ele sobreviveu à queda, mas foi estrangulado por uma névoa que surgiu do solo, uma vingança dos espíritos que ele havia torturado. Por isso trouxe 10 histórias de terror que aconteceram na ilha de Poveglia para se arrepiar. Agora fique com os relatos. Poveglia, uma pequena ilha na Lagoa de Veneza, Itália, carrega um passado sombrio e repleto de histórias macabras. Um dos relatos mais aterrorizantes é o dos gritos dos infectados, uma lenda que ainda hoje permeia o imaginário popular e afasta visitantes da ilha. Durante a Peste Negra, a ilha de Poveglia foi transformada em um local de quarentena para os infectados. Milhares de pessoas, muitas delas mostrando os primeiros sintomas da doença, foram forçadas a deixar suas casas e famílias para serem levadas à ilha, onde ficariam isoladas até morrerem. Naquela época, o medo do contágio era tão grande que, em muitos casos, bastava a suspeita de infecção para que uma pessoa fosse enviada a Poveglia. Sem qualquer esperança de cura ou retorno, a ilha se tornou um verdadeiro cemitério a céu aberto. Os relatos de visitantes que ousaram pisar em Poveglia nos dias atuais falam de uma experiência inquietante. Durante o dia, a ilha parece ser apenas mais um pedaço de terra abandonado, com suas construções em ruínas e vegetação crescendo desordenadamente. No entanto, ao cair da noite, a atmosfera muda drasticamente. Os ventos que sopram pela ilha ganham um tom sinistro, como se carregassem consigo os lamentos dos que ali pereceram. Aqueles que passaram a noite em Poveglia afirmam ouvir gritos agonizantes e gemidos de dor ecoando pelas construções abandonadas. Esses sons parecem vir de todos os lados, como se as vozes dos infectados ainda assombrassem o lugar. Muitos descrevem uma sensação de desespero e opressão, uma tristeza avassaladora que se instala no peito, tornando difícil respirar. É como se a própria ilha estivesse impregnada do sofrimento dos que ali morreram, incapaz de esquecer as tragédias que testemunhou. Os gritos dos infectados não são meras vozes distantes. Há relatos de sons mais específicos, como tosse convulsiva, choros abafados e até mesmo sussurrar de orações desesperadas. Alguns visitantes relataram ouvir seu próprio nome sendo chamado no vento, uma experiência que deixou muitos apavorados e convencidos de que os espíritos dos mortos ainda vagam por ali. Há quem acredite que esses sons são manifestações sobrenaturais dos espíritos dos que morreram na ilha.
Segundo essa crença, as almas dos infectados não encontraram paz e permanecem presas em Poveglia, condenadas a reviver seus últimos momentos em um ciclo interminável de dor e sofrimento. Outros sugerem que os sonhos são resultado da própria história trágica da ilha, uma espécie de eco residual das atrocidades que ocorreram ali. O fenômeno é tão forte que, mesmo durante o dia, é possível sentir uma presença opressora. Guias locais e investigadores paranormais que visitaram a ilha relataram sentir calafrios repentinos e uma sensação de estarem sendo observados. Equipamentos de gravação, ao serem reproduzidos posteriormente, revelaram ruídos inexplicáveis, vozes captadas no silêncio e até mesmo o som de passos ecoando em lugares vazios. Independentemente de serem ou não de origem sobrenatural, os gritos dos infectados contribuem para a aura de mistério e terror que envolve Poveglia. A ilha, com seu passado marcado por dor e morte, continua a ser um dos lugares mais assombrados e evitados do mundo. Mesmo aqueles que não acreditam em fantasmas são tomados por uma sensação de respeito e reverência ao pisar em solo tão carregado de história e sofrimento. O silêncio que prevalece durante o dia é quase como uma pausa antes do inevitável clamor da noite, onde os ecos do passado voltam para lembrar a todos do que foi Poveglia. O hospital psiquiátrico de Poveglia foi um local de grande sofrimento. Pacientes foram enviados para lá muitas vezes contra sua vontade, abandonados por suas famílias e pela sociedade. As condições eram precárias e os tratamentos, cruéis e ineficazes. Entre os profissionais que trabalhavam no hospital, destacava-se um médico que, segundo os rumores, tinha uma obsessão mórbida por experimentos médicos. Ele acreditava poder curar a loucura através de cirurgias cerebrais, e seu método preferido era a lobotomia. Contudo, suas práticas logo se mostraram não apenas ineficazes, mas também extremamente sádicas. Usando métodos rudimentares e dolorosos, o médico realizava procedimentos sem anestesia, alegando que os gritos dos pacientes ajudavam a compreender a origem de sua loucura. As salas de cirurgia improvisadas no topo da torre do hospital eram um cenário de terríveis torturas. Os pacientes, incapazes de se defender, eram submetidos a cortes, perfurações e remoções de partes do cérebro, tudo sob o pretexto de buscar uma cura. Com o tempo, a própria sanidade do médico começou a se deteriorar. Envolto em seus experimentos macabros, ele começou a relatar visões de espíritos e ouvir vozes, que ele acreditava serem dos pacientes que haviam morrido sob seus cuidados. Essas alucinações foram se tornando cada vez mais intensas, levando-o a um estado de paranoia extrema. Segundo a lenda, ele começou a acreditar que estava sendo assombrado pelos espíritos dos mortos, que vinham buscar vingança por suas atrocidades. A lenda chega a seu clímax em um evento trágico e misterioso. Em uma noite de tempestade, o médico subiu ao topo da torre do hospital, atormentado pelas vozes que só ele ouvia. Algumas versões da história afirmam que ele foi empurrado pelos espíritos, enquanto outras sugerem que, em um acesso de loucura, ele mesmo se jogou. De qualquer forma, ele caiu para a morte. Inexplicavelmente, sobreviveu à queda, mas foi encontrado pouco depois, com uma expressão de terror em seu rosto, sussurrando sobre figuras escuras que o rodeavam. Finalmente, morreu logo após, com os olhos arregalados e fixos em um ponto distante. Há quem diga que a terra onde ele caiu ficou impregnada com a presença maligna, e que seu espírito nunca deixou Poveglia. Alguns visitantes afirmam ver uma figura sombria na torre do antigo hospital, e os relatos de vozes sussurrando e gritos de dor continuam a assombrar aqueles que se aventuram na ilha. A história do O Médico Louco é uma peça-chave no folclore de Poveglia, exemplificando os horrores que a ilha testemunhou e perpetuando sua reputação como um dos lugares mais assombrados do mundo. Seja como for, o conto serve como um lembrete sombrio das atrocidades cometidas em nome da ciência e da medicina, e da linha tênue que separa a sanidade da loucura. Tudo começa com o vento que sopra incessantemente sobre a ilha, carregando com ele uma estranha sensação de tristeza e desespero. Em noites de tempestade ou durante a calmaria do entardecer, aqueles que se aventuram em Poveglia ouvem algo além do simples sussurro do vento através das árvores. São vozes suaves, quase inaudíveis, que parecem vir de todos os lados, ecoando no ar como um lamento coletivo.
Muitos descrevem essas vozes como sendo de homens, mulheres e crianças, como se estivessem chorando ou implorando por ajuda. Os relatos variam, mas há um consenso inquietante entre aqueles que experimentaram o fenômeno. As vozes parecem contar uma história de dor e sofrimento. Alguns ouvem palavras desconexas em línguas antigas ou esquecidas, enquanto outros relatam ouvir seus próprios nomes sussurrados de maneira assustadoramente familiar. Há também quem afirme ouvir orações e cânticos, como se uma missa fúnebre estivesse sendo realizada no vazio da noite. Essas vozes, segundo se acredita, são os espíritos das milhares de almas que encontraram seu fim na ilha, desde os infectados pela peste até os pacientes do hospital psiquiátrico que sofreram abusos. Um dos aspectos mais aterrorizantes das vozes no vento é que elas não são apenas sons distantes ou vagos. Algumas pessoas relataram sentir uma presença gelada ao seu redor, como se alguém ou algo estivesse muito próximo, quase tocando-os. Há casos de visitantes que sentiram mãos invisíveis tocarem seus ombros ou empurrões suaves, como se os espíritos estivessem tentando se comunicar ou, pior ainda, tentando afastá-los da ilha. A sensação de ser observado e seguido é quase universal entre os que testemunham o fenômeno. A origem dessas vozes é um mistério. Alguns acreditam que são as almas dos mortos que ainda estão presas na ilha, incapazes de encontrar paz devido às circunstâncias traumáticas de suas mortes. Outros sugerem que o próprio solo de Poveglia, saturado com as cinzas dos incinerados durante as epidemias de peste, carrega uma energia negativa que manifesta esses sons inquietantes. Há também teorias mais céticas, que atribuem as vozes a fenômenos naturais, como o vento passando por estruturas abandonadas, criando ilusões auditivas. No entanto, a intensidade e a clareza das vozes deixam muitos céticos desconcertados. As vozes no vento são mais do que apenas uma lenda urbana, são uma parte integral do folclore de Poveglia. Elas servem como um lembrete perturbador da história dolorosa da ilha e do sofrimento de todos aqueles que passaram por lá. Mesmo para os mais céticos, a experiência de ouvir essas vozes é algo que desafia a lógica e deixa uma marca duradoura. Para os moradores e os poucos visitantes que se aventuram na ilha, essas vozes são um aviso: Poveglia não é um lugar para os vivos. É um reino dos mortos, onde o passado nunca está verdadeiramente enterrado, e as vozes do sofrimento continuam a ecoar pelo vento, assombrando a ilha e todos que ousam entrar nela. A torre é famosa por seu sino, que, segundo relatos, toca sozinho nas noites de nevoeiro ou em momentos de grande calmaria, mesmo que não haja ninguém por perto para acioná-lo. O sino da torre era originalmente usado para sinalizar o início de serviços religiosos e para marcar a hora, mas sua história ficou manchada de mistério e terror durante as épocas de peste e o funcionamento do hospital psiquiátrico na ilha. Acredita-se que, durante as epidemias de peste, o sino tocava incessantemente, anunciando a chegada de novas vítimas que eram trazidas para a quarentena na ilha. Naquela época, o som do sino se tornou um prenúncio de morte e desespero, pois aqueles que o ouviam sabiam que mais almas estavam sendo trazidas para a ilha para um provável fim trágico. No entanto, o sino não é apenas um símbolo histórico, é o epicentro de uma das lendas mais aterrorizantes de Poveglia. Conta-se que o sino, há muito tempo desativado, ainda toca inexplicavelmente. Moradores e visitantes ocasionalmente relatam ouvir o som lúgubre ecoando pela ilha, mesmo que o sino esteja fisicamente imóvel. O som é descrito como profundo e melancólico, enchendo o ar com uma sensação de tristeza e inquietação. Muitos acreditam que o toque do sino é um sinal dos espíritos que ainda habitam a ilha, presos entre este mundo e o próximo, incapazes de encontrar paz. Uma das histórias mais conhecidas associadas ao sino envolve um médico que trabalhou no hospital psiquiátrico de Poveglia. Disse que ele realizava experimentos desumanos nos pacientes, na tentativa de encontrar uma cura para a loucura. Eventualmente, ele teria enlouquecido e se jogado do topo da torre, terminando sua vida de maneira trágica. De acordo com a lenda, no momento de sua queda, o sino tocou sozinho, como se estivesse marcando o fim de sua vida e os horrores que ele havia perpetrado. Desde então, acredita-se que o espírito inquieto do médico continua a tocar o sino, em um gesto de arrependimento ou talvez como um aviso sombrio. A torre e o sino tornaram-se símbolos de Poveglia, representando o peso da história e as almas perturbadas que ainda se agarram ao local.
Para muitos, o sino é uma manifestação dos horrores vividos na ilha, um lembrete constante de que Poveglia não é apenas um lugar abandonado, mas um cemitério de histórias trágicas e espíritos inquietos. Até hoje, o som do sino é algo que aterroriza os poucos que se aventuram na ilha, criando uma atmosfera de mistério e medo que é difícil de esquecer. O sino da Torre O é uma das muitas histórias que fazem de Poveglia um dos lugares mais assombrados do mundo. Sua lenda é um convite ao medo e ao fascínio, atraindo tanto os caçadores de fantasmas quanto os curiosos que buscam entender os mistérios que envolvem a ilha. A presença invisível que toca o sino, seja ela real ou fruto da imaginação, continua a ser um dos enigmas mais profundos de Poveglia, desafiando qualquer explicação lógica e mantendo viva a aura de mistério que envolve a ilha. A lenda do Homem de Preto é especialmente enigmática e tem fascinado e aterrorizado aqueles que a conhecem, sendo descrita como uma figura sinistra que aparece nos momentos mais inesperados e em locais variados da ilha. A figura conhecida como Homem de Preto é descrita como um homem alto, vestido de preto da cabeça aos pés. Seu traje é muitas vezes descrito como um terno ou uma capa, e ele é frequentemente visto usando um chapéu que esconde parte de seu rosto. Seus olhos são descritos como profundamente negros, ou às vezes, completamente ausentes, o que acrescenta uma camada de mistério à sua aparência. A figura é frequentemente associada a um sentimento de inquietação e medo intenso, como se sua presença trouxesse uma aura de maldade ou desespero. Os avistamentos do Homem de Preto na ilha de Poveglia variam, mas há alguns relatos consistentes que ajudam a compor a narrativa dessa lenda assustadora. Um dos cenários mais comuns é o antigo hospital psiquiátrico, onde se acredita que ele aparece frequentemente nos corredores ou nas janelas dos quartos abandonados. Visitantes e caçadores de fantasmas que se aventuram nesses prédios desmoronados relatam ter visto a figura de relance, geralmente em uma fração de segundo antes que ele desapareça nas sombras. A presença do Homem de Preto é muitas vezes acompanhada por uma queda abrupta de temperatura e um silêncio opressor, como se o próprio ar estivesse carregado com algo maligno. Outra versão popular da lenda afirma que o Homem de Preto é uma manifestação de uma das muitas almas perdidas que encontraram sua morte na ilha durante as epidemias de peste ou sob os cuidados do hospital psiquiátrico. Alguns especulam que ele pode ter sido um dos médicos ou funcionários do hospital que cometeram atrocidades contra os pacientes, enquanto outros acreditam que ele poderia ser o espírito de um paciente que sofreu nas mãos desses médicos. Independentemente de sua identidade verdadeira, o Homem de Preto é visto como uma presença maligna, uma entidade que carrega consigo o peso do sofrimento passado na ilha. Aqueles que afirmam ter encontrado o Homem de Preto descrevem uma sensação esmagadora de medo e impotência. A figura é dita ser completamente silenciosa, mas sua presença é impossível de ignorar. Alguns relatos mais aterrorizantes sugerem que ele pode até se aproximar dos visitantes, seguindo-os silenciosamente e se tornando uma sombra constante que desaparece apenas quando os indivíduos deixam a ilha. Essa perseguição sem palavras é talvez o aspecto mais perturbador da lenda, pois sugere que o Homem de Preto está ligado à ilha de uma maneira que transcende o físico, como se fosse uma personificação do próprio mal que permeia o local. A história do Homem de Preto é reforçada por numerosos relatos de avistamentos ao longo dos anos, especialmente entre aqueles que exploram a ilha à noite. Para muitos, ele representa o ápice do terror de Poveglia, uma figura que encapsula todos os medos e incertezas associadas à ilha. A lenda do Homem de Preto continua a ser um tema popular entre os contadores de histórias e entusiastas do paranormal, e a ilha de Poveglia permanece um destino de fascínio mórbido para aqueles que buscam experimentar em primeira mão os mistérios e horrores que ela guarda. Em suma, o Homem de Preto é uma figura emblemática da história sombria de Poveglia. Sua aparição é um lembrete constante dos eventos trágicos que ocorreram na ilha e das almas inquietas que podem ainda vagar por lá. Embora sua verdadeira identidade e intenções permaneçam um mistério, sua presença na mitologia de Poveglia é inegável, servindo como um símbolo do inexplicável e do assustador. Este conto trágico envolve os espíritos de crianças que, supostamente, ainda vagam pela ilha, vítimas das diversas calamidades que assolaram o local ao longo dos séculos.
Essas crianças, que morreram prematuramente, são lembradas não apenas pelos rumores de suas aparições, mas também pelos sons de seus risos e gritos, que se misturam com o vento que percorre as ruínas da ilha. A história das crianças perdidas tem raízes no período em que Poveglia serviu como um local de quarentena para vítimas da peste. Muitas famílias foram separadas, e as crianças, muitas vezes órfãs ou doentes, foram deixadas à própria sorte nas condições desumanas da ilha. Sem cuidados ou orientação, muitas dessas crianças sucumbiram à doença, ao desespero e à fome. Essas mortes trágicas deixaram uma marca profunda no local, criando um legado de tristeza e dor que se acredita persistir até hoje. Relatos de aparições de crianças na ilha são comuns entre aqueles que se aventuram pelas suas ruínas. Visitantes e investigadores paranormais frequentemente relatam ter visto figuras infantis correndo entre as árvores ou brincando nas áreas abertas. Às vezes, essas figuras são vistas como sombras fugazes, enquanto em outras ocasiões, são descritas como aparições mais tangíveis, com rostos pálidos e tristes, vestindo roupas de épocas passadas. A visão dessas crianças é frequentemente acompanhada por uma sensação esmagadora de tristeza e desolação, como se os observadores estivessem testemunhando a dor e o sofrimento dessas almas perdidas. Além das aparições visuais, há também relatos de sons inexplicáveis que parecem ecoar pela ilha. Risos infantis, canções de ninar e até mesmo gritos de desespero são ouvidos com frequência, especialmente à noite. Alguns visitantes relatam ter ouvido vozes chamando por ajuda ou mães chorando pelos filhos perdidos. Esses sons são particularmente perturbadores, pois sugerem uma conexão profunda e emocional entre os fantasmas das crianças e os eventos traumáticos que ocorreram na ilha. Há também histórias de brinquedos antigos aparecendo misteriosamente em diferentes partes da ilha, como se fossem deixados pelas crianças para chamar a atenção dos visitantes. Um dos aspectos mais assustadores dessa lenda é a sensação de presença que muitos visitantes experimentam. Há quem diga que, ao explorar a ilha, especialmente as áreas onde as crianças eram mantidas em quarentena ou no antigo hospital psiquiátrico, é possível sentir como se fosse seguido ou observado. Essa sensação é muitas vezes atribuída às crianças perdidas, que parecem estar procurando por companhia ou tentando se comunicar com os vivos. Algumas pessoas até afirmam ter sentido toques leves, como se pequenas mãos estivessem tentando segurar as suas, ou terem visto portas se abrirem e fecharem sozinhas, como se as crianças estivessem brincando de esconde-esconde. As histórias das crianças perdidas de Poveglia servem como um lembrete sombrio das condições brutais e desumanas que existiam no passado. Essas crianças, cujas vidas foram interrompidas tão cedo, são agora parte de uma lenda que mantém viva a memória de suas tragédias. A ilha de Poveglia, com sua história cheia de sofrimento e desolação, é considerada um lugar onde o tempo parece ter parado, e as almas daqueles que lá pereceram continuam a buscar paz. Para muitos, a presença dessas crianças é um dos aspectos mais tristes e comoventes das lendas de Poveglia. Elas representam a perda de inocência e o impacto devastador da doença e da morte em uma época em que a medicina era incapaz de salvar muitas vidas. Acredita-se que, até que encontrem a paz, essas almas infantis continuarão a vagar pela ilha, em busca do que lhes foi tirado tão cedo, uma chance de viver uma vida plena e feliz. As crianças perdidas são um símbolo do legado sombrio de Poveglia e uma lembrança constante dos horrores que a ilha testemunhou. Localizado nas proximidades da ilha, esse pântano é envolto em uma aura de mistério e horror, sendo considerado um local onde as almas perdidas vagam e onde ocorrências sobrenaturais são comuns. A lenda conta que durante os surtos de peste, os corpos das vítimas eram frequentemente descartados nesse pântano, criando um ambiente impregnado de sofrimento e morte. Acredita-se que o pântano tenha se tornado uma espécie de cemitério não oficial para aqueles que sucumbiram à peste e outras doenças devastadoras que afligiram a ilha ao longo dos séculos. Sem uma cerimônia adequada ou uma despedida digna, esses corpos eram jogados às pressas no pântano, em uma tentativa desesperada de conter a propagação das doenças. Essa prática macabra teria contribuído para o caráter amaldiçoado do local, deixando uma impressão duradoura nas águas e no solo do pântano. Os relatos de atividades paranormais no Pântano dos Mortos são abundantes e variam desde avistamentos de figuras espectrais até fenômenos auditivos e sensações de mal-estar.
Muitas pessoas que se aventuram próximo ao pântano relatam ter visto sombras movendo-se entre as árvores, figuras escuras que parecem flutuar sobre a superfície da água e, às vezes, até mesmo rostos pálidos e distorcidos emergindo da escuridão. Essas aparições são frequentemente acompanhadas por uma sensação de frio intenso, mesmo durante os meses mais quentes, o que só aumenta o clima de tensão e medo. Além das visões, há muitos relatos de sons inexplicáveis que parecem emanar do pântano. Sussurros, gemidos e, em algumas ocasiões, gritos de agonia são ouvidos, ecoando pela área. Esses sons são particularmente perturbadores à noite, quando o silêncio do pântano é interrompido por esses ruídos inquietantes. Algumas testemunhas afirmam ter ouvido vozes chamando por ajuda ou choros, como se as almas dos mortos estivessem tentando se comunicar ou buscar consolo. Esses fenômenos sonoros são muitas vezes descritos como intensamente emocionais, transmitindo uma sensação de sofrimento profundo e desespero. O Pântano dos Mortos também é associado a uma lenda específica sobre um grupo de soldados que teria sido emboscado e morto no local durante uma guerra. Segundo a história, esses soldados foram traídos e deixados para morrer no pântano, onde seus corpos nunca foram recuperados. Desde então, acredita-se que os espíritos desses soldados assombram o local, em busca de justiça ou simplesmente revivendo o trauma de sua morte. Esses espíritos são frequentemente descritos como figuras sombrias e armadas, que aparecem e desaparecem sem aviso. Outro aspecto assustador do Pântano dos Mortos é a sensação de desorientação que muitos visitantes relatam. Aqueles que se aventuram perto do pântano frequentemente descrevem uma sensação de perda de direção, como se o próprio local estivesse tentando afastá-los ou mantê-los presos. Há histórias de pessoas que se perderam na área, incapazes de encontrar o caminho de volta, mesmo em plena luz do dia. Essa sensação de estar perdido é muitas vezes acompanhada por um sentimento de pavor crescente, como se algo ou alguém estivesse observando e se aproximando. Em suma, o Pântano dos Mortos é um lugar de grande significado histórico e emocional, onde as memórias de incontáveis vidas perdidas se entrelaçam com o presente. As histórias e lendas associadas a este local são um lembrete sombrio das tragédias que marcaram a história de Poveglia e continuam a alimentar o folclore em torno da ilha. Para muitos, o pântano representa a personificação do sofrimento e da perda, um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornam indistintas e onde as almas dos que partiram ainda podem ser sentidas. As ruínas da ilha, que incluem restos de hospitais psiquiátricos, sanatórios e outras construções abandonadas, são um cenário perfeito para eventos sobrenaturais. Entre esses fenômenos, um dos mais frequentes e aterrorizantes são as sombras inexplicáveis que parecem vagar pelas ruínas. Muitos visitantes e investigadores do paranormal relatam ter visto figuras sombrias movendo-se pelas ruínas. Essas sombras, frequentemente descritas como humanoides mas sem características definidas, aparecem e desaparecem repentinamente, deixando uma sensação de inquietação. Algumas testemunhas afirmam que as sombras se aproximam, apenas para desaparecer quando estão a poucos metros de distância. Outras vezes, essas figuras parecem estar observando, permanecendo imóveis em um canto ou atrás de uma parede, apenas para desaparecer quando alguém tenta se aproximar. Essas aparições são frequentemente acompanhadas por uma sensação de frio extremo e um silêncio incomum, como se o ambiente estivesse suspenso em um momento de tempo. Algumas pessoas relatam uma sensação de opressão ou medo avassalador, como se estivessem sendo observadas por uma presença invisível. Esse sentimento é muitas vezes tão intenso que algumas pessoas são obrigadas a deixar o local imediatamente, incapazes de suportar a atmosfera pesada. As sombras nas ruínas também estão associadas a sons estranhos e inexplicáveis. Gemidos, sussurros e até mesmo gritos são frequentemente ouvidos nas proximidades das ruínas, especialmente à noite. Esses sons parecem vir de todas as direções, criando uma sensação de desorientação e pânico. Algumas pessoas relatam ouvir passos que parecem segui-las ou círculos em torno delas, aumentando a sensação de que não estão sozinhas. Em alguns casos, vozes murmurando em línguas desconhecidas são ouvidas, o que contribui para a atmosfera de mistério e terror. Uma teoria comum entre os investigadores do paranormal é que essas sombras são manifestações das almas perturbadas das pessoas que morreram na ilha.
Dado o histórico de Poveglia como um local de quarentena para vítimas de peste e como um hospital psiquiátrico onde muitos pacientes foram tratados de maneira desumana, acredita-se que muitas almas ainda estejam presas lá, incapazes de encontrar paz. Essas sombras poderiam ser manifestações desses espíritos, ainda vagando pelas ruínas em busca de descanso. Há também relatos de interações físicas com essas sombras. Alguns visitantes afirmam sentir uma presença ao seu redor, como se alguém estivesse tocando ou empurrando levemente. Em casos extremos, há relatos de arranhões ou marcas inexplicáveis aparecendo no corpo de pessoas que passaram muito tempo nas ruínas. Esses eventos aumentam a sensação de que as sombras não são apenas ilusões ou fenômenos de luz, mas entidades com uma presença tangível. As sombras nas ruínas são um dos muitos mistérios que cercam a ilha de Poveglia. Elas representam a angústia e o sofrimento de um lugar marcado por tragédias e morte. Para muitos, as sombras são um lembrete constante da história sombria da ilha e das almas que ainda podem estar presas lá. A presença dessas figuras sombrias nas ruínas serve como uma advertência para aqueles que se aventuram na ilha, sugerindo que o passado nunca está realmente morto e que as histórias de dor e perda continuam a ressoar através do tempo. Esta lenda em particular está ligada aos sons estranhos e aterrorizantes que parecem emanar das águas ao redor da ilha, especialmente durante as noites calmas, quando o vento e as ondas se acalmam, deixando o mar em um silêncio quase absoluto. Os lamentos são descritos como gritos ou gemidos agudos, misturados com sussurros e murmúrios que parecem ecoar pelo ar. Esses sons são frequentemente ouvidos por pescadores, turistas e até mesmo moradores das ilhas vizinhas. Algumas testemunhas relatam que os lamentos são tão intensos e angustiantes que parecem refletir uma dor profunda e interminável, como se as vozes estivessem chorando por ajuda ou lamentando uma tragédia terrível. Esses gritos costumam ser acompanhados por uma sensação de tristeza esmagadora, deixando aqueles que os ouvem com uma sensação de desespero inexplicável. Uma das teorias mais populares sobre a origem desses lamentos está ligada ao passado histórico de Poveglia. Durante o período da peste, a ilha foi usada como um local de quarentena para os infectados, muitos dos quais foram levados para lá para morrer. Os corpos dos mortos eram frequentemente queimados ou enterrados em valas comuns. Além disso, no século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico onde ocorreram inúmeras práticas abusivas. Muitos acreditam que as almas das pessoas que sofreram e morreram em Poveglia ainda assombram o local, incapazes de encontrar paz. Os lamentos seriam, assim, as vozes dessas almas perdidas, presas entre o mundo dos vivos e o além. Outra teoria sugere que os lamentos são causados pelos espíritos dos afogados. Poveglia é cercada por águas traiçoeiras, e há muitos relatos de naufrágios e pessoas que se perderam no mar. Os espíritos desses afogados poderiam estar tentando se comunicar ou alertar os vivos sobre o perigo que espreita nas águas ao redor da ilha. Há também quem acredite que os lamentos são um aviso para manter as pessoas longe da ilha, um sinal de que Poveglia é um lugar de sofrimento e morte. Há relatos de pessoas que tentaram investigar a origem dos lamentos. Alguns pescadores, intrigados pelos sons, decidiram se aproximar da ilha à noite para descobrir de onde vinham. No entanto, muitos desses exploradores relataram sentir uma presença inquietante nas proximidades, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Outros descreveram ter visto sombras movendo-se sobre a água ou figuras estranhas à distância, apenas para desaparecer quando se aproximavam. Essas experiências aumentam a sensação de que os lamentos estão ligados a algo sobrenatural, uma manifestação dos espíritos que ainda habitam o local. Além dos sons em si, há relatos de pessoas que dizem ter visto figuras espectrais sobre as águas ou na costa de Poveglia. Essas aparições são geralmente descritas como figuras nebulosas, vestidas de branco, flutuando sobre a água ou caminhando ao longo da costa. Algumas dessas figuras são vistas estendendo as mãos, como se implorassem por ajuda ou tentassem alcançar algo fora de alcance. Essas visões são frequentemente acompanhadas pelos lamentos, criando uma imagem aterrorizante de espíritos atormentados presos entre dois mundos. Os lamentos no mar são uma das muitas histórias que fazem de Poveglia um lugar de mistério e medo. Eles representam não apenas o sofrimento do passado, mas também o eco persistente de tragédias que se recusam a ser esquecidas.
Para muitos, os lamentos são um lembrete de que, apesar do tempo e da distância, as vozes daqueles que sofreram ainda podem ser ouvidas, chorando em um lamento eterno que ressoa através das águas escuras e calmas ao redor da ilha. Atualmente, a ilha está fechada ao público e é raramente visitada, exceto por alguns bravos aventureiros e equipes de televisão que tentam capturar evidências do sobrenatural. As autoridades italianas têm tentado vender ou arrendar a ilha várias vezes, mas todas as tentativas falharam, o que só aumenta o mistério e a reputação sombria de Poveglia. A ilha de Poveglia permanece como um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneira inquietante, envolto em histórias de terror, sofrimento e mistério. Sua fama como a ilha mais assombrada do mundo continua a atrair curiosidade e medo, mantendo seus segredos sombrios trancados, talvez para sempre.